Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Acabamos de chegar de viagem, saímos de Recife às 13 horas, aí paramos alguns momentos no caminho, um para abastecer o carro, o outro para abastecer o bucho também, né? É de lei. E chegamos aqui às 19 horas. Viajamos no domingo e foi a nossa primeira viagem sem os meninos. Pense em uma saudade. Não dava para levar e a gente ficava falando todo tempo no IMO, né? Os meninos ficaram na casa dos avós, dos pais de Vanessa. A missionária Vanessa está agora na salinha das crianças, juntamente com os nossos pequeninos. E nós fomos no domingo porque na segunda-feira a Vanessa já tinha exame, né? E na terça ela foi consultada pela dermatologista para ver se ela ia permitir ou não a aplicação do medicamento, do tratamento que ela faz, né? Em 3 meses a gente está sempre fazendo essa viagem. E graças a Deus ela permitiu, porque a gente estava apreensivo, que a Vanessa estava com início de pneumonia, mas graças a Deus não impediu o medicamento. Esse medicamento, irmãos, desse tratamento custa R$16.000. Ainda bem que não sai do meu bolso, né? É o plano de saúde do pai dela que cobre tudo. Mas mesmo assim a gente tem as despesas, apesar de ficar hospedado na casa dos nossos tios, temos várias despesas. A consulta mesmo é R$250 e não tem plano que venha cobrir, né? É toma lá da cá. E fora a alimentação, combustível e tantas outras coisas, né? Então nós fomos na terça exame, na quarta ela tomou o medicamento, mas ela tem que ficar na cidade para ser ainda observada, caso alguma reação aconteça. Mas até hoje nenhuma reação. E hoje logo voltamos. Ontem tivemos uma surpresa agradável, né? Os meus pais, meu padrasto Reginaldo e minha mãe foram para Recife, né? E nós foram ontem mesmo, né? Eu fico meio perdido com o tempo, né? Eles foram ontem, um exame que também meu padrasto faz lá, e nós tivemos ainda tempo de nos divertir, né? Passear um pouco. Fui para o Nirai, comer comida japonesa. Sou um matuto que gosta de comida japonesa, tá, irmão? Né, temakizinho com teriyaki. Eita, chega, tô com saudade. Maçaricado, Rodolfo detesta. Com sushi, sashimi, é uma delícia. Participamos desse rodízio, aí você vai notar um pouquinho mais gordo, mas você vai reparar. Mas foi uma benção. Chamei Reginaldo depois para assistir o jogo lá no Arruda, Santa Cruz ganhando do Náutico. Ele não quis ir, rapaz, dorme cedo demais, né, perdeu a benção. Mas ontem à noite ainda foi bom, que a gente assistiu Deus Não Está Morto 2. Fomos ao cinema. Que filme, irmãos. Fantástico. O primeiro filme, que Deus Não Está Morto 1, fala sobre a liberdade de culto. Ou melhor, a liberdade de crença. Esse fala sobre a liberdade de expressão. E ainda vai surgir o terceiro. Mais um filme muito bom, né? A gente chora assistindo o filme, os irmãos... Só tinha crente, eu acho, na sala, porque aqui e acolá a gente ouvia alguém dando glória a Deus, aleluia. Né? A participação do pastor no filme foi pouca, porque ele adoeceu, mas lá no cinema a gente ouviu uma mulher dizendo, cadê o pastor? Eu disse, até aqui o pastor é cobrado. Quem assistiu o filme vai entender um pouco melhor do que eu estou falando, porque no terceiro filme, o terceiro é justamente com o pastor defendendo a liberdade de culto. Mas muito bom, espero um dia que os irmãos, os jovens da igreja possam se reunir. Já assistiram Deus Não Está Morto 1, não já, gente? Vamos ver se a gente consegue assistir o 2. Muito, muito bom. Né? E foi muito edificante. Apesar de estar com a irmãzinha do meu lado, oh, Jesus, ela já tinha assistido o filme. Rapaz, eu vi que eu sou crente mesmo, viu? Ela já tinha assistido o filme e dizia, essa é a melhor parte. Olha, nessa parte eu não chorei, mas na outra parte eu chorei. Eu me estiquei um pouco assim para frente, botava a mão no ouvido, mas ela não percebia. A Vanessa me futucava, fale com ela, deixa para lá. Quero perder a graça não, mas ela contou o filme todo, gente. Contou o filme todo, foi triste. Eu disse, eita, crente, até aqui. Mas enfim, graças a Deus estamos aqui. E aqui estamos. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em Levítico.
Quero louvar a Deus pelos eventos que ocorreram durante esses dias. Fomos informados que o domingo foi uma bênção, tanto pela manhã quanto à noite. Também fomos informados do trabalho realizado pelo Bazar, pelo Ministério de Ações Sociais. Que Deus seja louvado em cada vida que se envolve, porque na obra de Deus, quem não se envolve, não se desenvolve. Olha para o seu irmão e diz isso para ele. Quem não se envolve, não se desenvolve. Vamos se envolver, irmão. Vamos se envolver. Não há nada mais gratificante do que o sentimento de utilidade. Você se sentir útil, sabe? Você entender que para Deus você é especial. E poderia dizer até insubstituível. Ninguém vai fazer igual a você, porque Deus só fez você. Então, se Deus te chamou para uma missão, é você. Nunca vai nascer um outro Ayrton Senna, um outro Pelé. Da mesma forma, nunca vai nascer uma outra pessoa igual a você. Então, Deus tem uma chamada na sua vida, Deus tem uma missão para a sua vida. Alguém pode vir fazer essa mesma missão. Pode fazer até melhor ou pior, mas igual você não vai conseguir fazer. Então, descubra o seu chamado e viva para a glória de Deus. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico significa o livro da lei. Capítulo 6, versículo 13. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A igreja toda pode ler esse versículo juntamente comigo, independente da sua tradução, em uma só voz, todos juntos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai querido, nós cremos em Tua palavra e cremos no Deus que vela pela palavra para fazer cumpri-la, porque a Tua palavra não volta vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará em tudo pelo qual foi designada. E nessa hora, nós fazemos menção da Tua palavra, da palavra de Deus e, sobretudo, do Deus que mantém, sustenta a Sua palavra. Que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas e que o Senhor nos traga o verdadeiro entendimento daquilo que está escrito e para o nosso ensinamento e aprendizado foi revelado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus se revela através de várias formas. E existe uma das formas que nós conhecemos na teologia como símbolos. Existem vários símbolos de Deus, mas eu gostaria de citar alguns símbolos que representam justamente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Sagrado. E esses símbolos são muito conhecidos. A gente sempre encontra passagens na Bíblia fazendo menção à atuação, à manifestação, à presença notória, perceptível desses símbolos. E são eles vento, são eles água, azeite e o fogo. E aqui nós encontramos essa representação do fogo. Quando a Bíblia nos fala sobre a água, ela está falando sobre limpar. Ou seja, Deus, quando se revela por meio da água, Ele se revela para limpar. Quando Deus se revela por meio do vento, isso representa que o Espírito de Deus ele está em movimento. É o dinamismo que há no Espírito de Deus que se movimenta. Não se trata de uma inércia letárgica, de uma paralisia total. O Espírito de Deus ele está atuando, ele está
sempre em movimento. Quando nos fala sobre o azeite sempre foi utilizado como algo medicamentoso, como medicinal, para curar e para sarar. E aqui nós encontramos essa expressão, o fogo arderá, continuamente, uma ação contínua, não isolada, não específica. Por isso que nós podemos tomar posse dessa palavra, amém? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo representa Deus purificando. Deus purifica, assim como o fogo refina o ouro, refina a prata e purifica, né, nas suas temperaturas fortes. O fogo vem para purificar. E eu quero profetizar o fogo de Deus nesse lugar. Em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Ele se encontra em nosso meio, disso nós não temos dúvida. E Ele aqui veio e aqui está para purificar o nosso coração, para purificar os nossos lábios, para que o nosso louvor seja santo e agradável aos seus olhos. Amém? E a palavra de Deus nos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora presta bem atenção aqui. Esse é o grande momento, é o clímax do momento, né? É o ápice. Eu gosto desses momentos. É quando a palavra de Deus nos traz o verdadeiro entendimento, a verdadeira interpretação. Esse texto não se trata de uma promessa, irmãos. E talvez esse seja o nosso maior erro, de interpretar esse texto como uma promessa de Deus. Não é uma promessa de Deus. Sabe o que significa esse texto? Uma ordem. Não é uma promessa de Deus, mas é uma ordem do Senhor. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas a grande verdade é que esse fogo, ao longo da história, se extinguiu. E ainda hoje tem se extinguido em vidas, em comunidades, em templos, outrora tão conhecidos na história, mas hoje se tornaram museus, mausoléus, biblioteca, discoteria, boate e tantas outras coisas, porque o fogo deixou de existir, porque as pessoas interpretavam esse texto simplesmente como uma promessa, e não é uma promessa, é uma ordem. Esse texto foi aplicado à tribo de Levi. Os levitas eram separados por Deus, escolhidos por Deus para a adoração. Existia essa distinção. Existia sim no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no período veterotestamentário, essa acepção. Deus se comprometia com a tribo de Levi. Mas nós bem entendemos que na Nova Aliança não existe essa distinção, porque através do sangue que rasgou o véu, de cima para baixo, de dentro para fora, nós fomos feitos sacerdócio real de Deus. De modo que ao interpretar essa palavra hoje, eu não a interpreto para a tribo de Levi, que representava os sacerdotes do Senhor, representantes de Deus naquela época, mas nós interpretamos como para nós, igreja de Cristo vivo. Essa palavra é ministrada sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Essa palavra é para mim, é para você, é para você, é para você, é para nós. E aqui não se trata de uma promessa, e você vai entender se é que há ainda alguma dúvida, mas de uma ordem que Deus deu aos levitas, aos adoradores, aos servos. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Deus é um Deus zeloso. Ele requer total reverência na adoração. E a Bíblia vai nos mostrar alguns capítulos posteriores. O capítulo 10, onde dois homens chamados Nadab e Abiú, sacerdotes, escolhidos de Deus, separados pelo Senhor, filhos do sumo sacerdote Arão.
Eles entraram no templo com fogo estranho. E sabe o que significa isso? Que eles deixaram o fogo de Deus se apagar. E quando eles deixaram o fogo de Deus se apagar, eles fabricaram um fogo qualquer. Eles criaram um fogo. E dessa forma, entraram no altar do Senhor. De uma maneira leviana, inconsequente, negligente, relapsa. E a Bíblia diz que eles foram fulminados por Deus. Fulminado. Só restou cinzas. Porque fabricaram aquele fogo, sabe? Fogo estranho. Deus não aceita, amém, irmãos? Deus reprovou eles por causa daquele fogo estranho. Mas sobretudo porque eles esqueceram do compromisso, da ordem do Senhor, de manter o fogo continuamente. Querido, isso aqui não é altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui é uma plataforma. Isso aqui é uma plataforma. Sabe o que é o altar? Isso aqui, ó. Isso é altar. E assim nós entendemos que na nova aliança, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em basílicas, em catedrais, em santuários, em sinagogas, em mesquitas, em igrejas. O templo do Senhor é a nossa vida, amém, irmãos? O altar do Senhor é o nosso coração. Agora eu venho te perguntar, como está o fogo de Deus na tua vida? Tem se extinguido? Ou ainda continua ardendo, aquecendo, iluminando e purificando todo o teu ser? Olha para o teu irmão e pergunta isso a ele, como é que vai o fogo do Senhor na tua vida? Como é que vai o fogo do Senhor na tua vida? Como é que vai o fogo de Deus na tua vida? Sabe, querido, se Deus não poupou a vida de Nadab e Abiú, o que será da nossa vida? Se Deus não poupou a vida de Ófni e Finéias, o que será da nossa vida? Por isso que nós devemos ter cautela, porque eu tenho visto ao longo da história muitas pessoas sendo fulminadas. E aí se cumpre aquela palavra de Hebreus tão complexas, aqueles que um dia foram iluminados, provaram, experimentaram, é impossível que eles sejam novamente aquilo que eles foram. E isso a gente tem que olhar com total reverência e com seriedade, irmãos. Com temor reverencial da parte de Deus, como é que vai o fogo do Senhor no altar do teu coração? Como é que anda o fogo do Senhor no templo da tua vida? A ordem é arderá continuamente no altar e não se apagará. Não deixe o fogo de Deus se apagar em sua vida. Amém, amados? A Bíblia nos mostra, especificamente no capítulo 9, versículo 24, que o primeiro fogo não foi fabricado, não foi manipulado, não foi criado por mãos humanas. O primeiro fogo surgiu como resposta de Deus. E esse mesmo fogo um dia acendeu em nosso coração, e não foi criado meramente pela vontade humana, mas pelos planos, desígnios e propósitos de Deus. E aí a grande pergunta que não quer calar, e como manter esse fogo aceso? Deus dá as instruções. E é isso que eu acho fascinante nas Escrituras Sagradas, que Deus sempre nos dá as diretrizes, Ele sempre nos dá o roteiro, Ele sempre nos apresenta o script. Ninguém está perdido, ninguém pode alegar qualquer álibi, porque Deus sempre dá um itinerário. Amém, irmãos? Agora leia comigo com muita atenção, se é que ainda há dúvida, versículo 8.
Vamos ler com muita atenção. Disse mais o Senhor a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? Amém. Dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã. E nela se o quê? Manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras. E levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. No entanto, contudo, entretanto, todavia, mas, repita comigo, mas, quem está entendendo? Diga amém. Olha a ordem aí. Olha a ordem. O fogo arderá continuamente no altar, mas você, que é sacerdote de Deus, acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí sim, nós chegamos ao entendimento no versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu creio, eu creio, eu creio. Não se apagará, não se apagará, não se apagará. Mas é justamente sobre esse mais que eu queria falar com os irmãos aqui nessa noite. Sobre a nossa responsabilidade de manter o fogo de Deus aceso no altar da nossa vida. Deus dá aqui 3 princípios, irmãos, que eu observo com muita atenção, que deve ser observado por todo sacerdote, por todo verdadeiro adorador, por todo servo de Deus. O primeiro princípio se encontra no versículo 10. Preste atenção, vamos lá, refletir. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua. E agora, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o sacrifício. Primeiro princípio, remover as cinzas. Repita comigo, remover as cinzas. Sabe o que significa isso, irmão? Remover as cinzas. Quem aqui já acendeu uma churrasqueira? Eu gosto da bichinha. Quem aqui já acendeu? Uma vez eu passei um tempão, Williams. O Williams é expert no assunto. Tentei passar um tempão, não conseguia acender, até que veio alguém experiente e disse: sabe por que você não está conseguindo? Porque você não tirou as cinzas. Não é? A cinza atrapalha. Tá certo. Tive que tirar as cinzas para tentar colocar o fogo para pegar. Olha aí, explicação já, tá entendendo? Tira o oxigênio, não tem como, abafa. Muito bem, garoto. Ele é expert no assunto, tá? Gente, remover as cinzas. É isso que nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos fazer. E o que isso significa? Não dá para viver das experiências passadas. O ontem foi bom, foi maravilhoso, mas o ontem passou, tornou-se história. E aí você precisa se libertar dessas amarras passadas, senão você vai viver num saudosismo terrível. A nostalgia, naquela época, naquele tempo, naquele dia, naquele momento, com aquelas pessoas. Mas o tempo de Deus é hoje. A palavra de Deus diz hoje: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É hoje. Eu tive momentos maravilhosos no seminário, mas passou. Eu guardo essas lembranças no meu coração, mas não dá para viver delas, nem revivê-las. Passou.
E nós precisamos deixar passar e buscar a cada dia uma nova experiência com Deus. Um novo tempo com Deus, um novo momento com Deus. E a Bíblia nos ensina isso o tempo todo. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as coisas passadas. Eis que eu, o Senhor, faço coisas novas. E no versículo 19 ele diz: eu estou colocando caminhos no deserto e rios no ermo. Não existe caminhos no deserto, mas Deus, Ele mostra caminho onde não há caminhos. Não existe rios no ermo, que é terra seca, mas Deus abre fontes inesgotáveis em qualquer lugar. Então remover as cinzas, passou. Amém, por ter vivido tudo aquilo. Mas não vamos ressuscitar aquilo que não pode mais voltar. Esses dias foi pregado aqui, e eu acho que Deus quis falar alguma coisa, quando o pastor veio de Recife. Ele pregou no domingo de manhã sobre Isaías. Isaías capítulo 6. Quando o pastor veio à noite, ele pregou sobre Isaías capítulo 6. O chamado de Deus na vida de Isaías. E os louvores pareciam uma harmonia combinada, planejada. Mas não era. E os louvores se encaixaram de uma forma tão perfeita. E há uma expressão que foi dita, eu não sei se domingo pela manhã ou domingo à noite, pelos dois pastores que aqui estiveram, que dizia o seguinte: na morte do rei Uzias, o povo estava em luto. A nação estava em luto. Eles olhavam para o trono e viam o trono vazio. Até que de repente, Deus se revelou a Isaías, assentado no mais alto e sublime trono, como se dissesse: o rei morreu, mas o rei dos reis ainda está vivo. E foi essa revelação que restaurou Isaías. Imagine, assim como Isaías, como estava aquela nação, aprisionada ao passado, aprisionada às experiências do outrora. E meus irmãos, Deus tem um novo tempo para o seu povo, amém? A Bíblia diz que a presença do Senhor é manifesta em nossa vida de fé em fé, de glória em glória. Nós podemos crer que o melhor de Deus ainda está por vir, que coisas maiores Ele ainda há de realizar em nossa vida, amém? Agora olha para o teu irmão e diz: remove as cinzas. Aleluia. Fala, Jeová. Teu povo te ouve. O apóstolo Paulo, ele chegou a um nível de maturidade que ele revela em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esqueço-me das coisas que para trás se ficam e prossigo para o alvo. Quem não tem alvo não consegue esquecer o que para trás já ficou. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele é o meu alvo, Ele é meu alvo, Ele é meu alvo. E sabe o que eu acho extraordinário nesse versículo? É quando Paulo diz: esqueço-me das coisas que para trás ficou. Ele não entra no critério das coisas. Esqueço-me das coisas ruins. Esqueço-me das coisas boas. Ele não entra nessa dimensão do que é agradável, desagradável, confortável, desconfortável, que é bom, que é mal. Ele não entra. Simplesmente esqueço de tudo e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não dá para andar com Deus e ficar olhando para trás, irmãos. Você vai virar pedra. Você vai se perder no caminho. Tem que olhar para frente e prosseguir para o alvo. Amém? Então, irmãos, primeira lição para que o fogo venha arder continuamente em nosso altar e jamais se apagará é remover as cinzas. Tem que remover as cinzas, meu amado. Amém? Segunda lição, versículo 11. Depois
despirá as suas vestes e porá outras. E ainda continuando, e levará a cinza para fora do arraial, ao lugar limpo. Mas aqui a segunda lição é colocar vestes novas. Vestes novas. Essa é a segunda lição, irmãos. Veste nova. Se colocar diante de Deus apresentável. Não é as vestes antigas, já sujas. São vestes novas. Deus quer vestes novas. Deus quer vestes novas. Deus quer vestes novas. Muda essa roupagem, irmão. E entra na presença de Deus com vestes novas. Eu acho lindo quando Deus diz bem assim: me dá um cântico novo. Deus estava cansado de ouvir a mesma canção. Aí Deus se revela ao seu povo e diz: me dá um cântico novo. E Deus pede aqui aos sacerdotes, isso a mim, a ti, a nós, vestes novas. Não dá para entrar na presença de Deus com as mesmas vestes de sempre. Temos que entrar com aquela expectativa. As mulheres devem saber disso melhor do que os homens, né? O momento de colocar as vestes novas, né? De usar a sandália nova, de usar o vestido novo, aquela expectativa, aquela alegria imensa. Atenção, rapazes, entenda o recado, tá? Quer fazer sua mulher feliz? Bom, é dessa forma que você vai ser feliz também. Vestes novas, essa expectativa de que há de colocar algo novo. E Deus fala aqui aos sacerdotes que não dava para ficar com aquelas mesmas vestes, sujas, talvez fedidas, fétidas. Ele tinha que colocar vestes novas. E o que é que nós aprendemos sobre isso? Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: seja sempre alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Seja sempre alvas, o sentido, limpa as tuas vestes, e jamais falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Em Romanos 2:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que experimentai a boa, agradável vontade de Deus, através do sacrifício vivo, pela renovação do vosso quê? Estou parafraseando o versículo. Pela renovação do vosso entendimento. Nos apresentarmos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, pela renovação do entendimento, entendimento que se renova na presença de Deus, que se renova, continuamente se renovando, buscando a Deus, orando e orando, jejuando e jejuando, meditando e meditando, renovando-se, permita-se renovado por Deus. Essa era a instrução do Senhor aos sacerdotes, e essa é a instrução de Deus para as nossas vidas, irmãos. Permita que o Senhor venha renovar o seu entendimento, que você venha ter novas experiências com Deus, que você venha ter experiências grandiosas com o Senhor, experiências poderosas com o Senhor. Não dá para entrar na presença de Deus com vestes sujas. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo aqui? Não dá para entrar na presença de Deus com vestes sujas. Não dá. Sabe, querido, eu preciso lhe dizer uma verdade. Eu não me preocupo muito com quem entra e com quem sai da igreja. Eu já me preocupei. Mas hoje a minha maior preocupação é com quem sobe e desce do púlpito. Essa é a minha maior preocupação. Do que está sendo proclamado para a igreja. Porque, de fato,
as cercas não prendem uma ovelha no aprisco. O que faz com que uma ovelha permaneça no aprisco é o pasto, e não as cercas. E se há uma preocupação, e os irmãos são testemunha disso que eu tenho, é com a palavra. A reverência é a palavra que será ministrada, porque ela surte um efeito poderoso. Eu estou há 10 anos doutrinando e discipulando, mas pode vir alguém aqui em 1 hora estragar tudo. Colocar carrapicho nas ovelhas, e coisa terrível é tirar carrapicho de ovelha. Dói nela e dói em você. Mas a gente tem que ter zelo por aquilo que é dito no altar, como instrução, como entendimento, para a direção das ovelhas, para a direção do povo de Deus. E se há algo que eu peço da parte do Senhor em nossas vidas, é que sempre nos conceda vestes novas. Vestes novas. Que venhamos sempre experimentar dessas vestes novas na presença de Deus. Na presença do Senhor. Para que a nossa adoração, ela não torne-se retrógrada, antiquada. Ela não torne-se arcaica, baseada em um modelo, baseada em um modo. Por isso Deus dizia, olha, vestes novas. Agora a pergunta é, você tem hoje entrado na presença do Senhor com vestes novas? Ou vive com as mesmas axiologias de sempre? Você sabe o que eu estou falando. A sensação que temos quando colocamos vestes novas e vamos para algum lugar. De expectativa. Que essa mesma expectativa venha a ver em nossas vidas. Uma vez uma família saiu da igreja porque o pastor trouxe uma restrição a uma moça dizendo que ela não podia dançar. E a mãe dessa moça disse, olha, mas é através da dança que ela vai ser ministrada. Eu disse, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não poupou Nadab e Abiú, que era filho do sumo sacerdote Arão, se Deus não poupou, Nadab e Abiú, filho de Arão, Ofni e Finéias, filho de Eli, o que Deus não fará comigo, contigo, conosco? A reverência do que ministramos para Deus e, sobretudo, como ministramos. Amém, irmãos? A Bíblia fala que o exército perdeu uma guerra por causa de um homem chamado Acã. Você conhece essa história? É triste essa história. Acã pegou naquilo que Deus não queria que ele pegasse, usou aquilo que Deus não queria que ele usasse e trouxe para dentro da sua tenda. Josué vai para a guerra, volta derrotado, depois de ter vencido Jericó, uma das maiores cidades, perdeu para os homens de Ai, homens pequenos. Era como Paulo Afonso vencer uma guerra com Aracaju e perder com Nova Glória. Para você ter uma ideia. E Josué vai buscar a Deus, e Deus, o que foi que aconteceu? Os filhos de Israel prevaricaram contra a minha santidade. Quem, Senhor? E Deus revela quem foi. Acã, que tinha escondido alguns pertences, que era de Deus e não aos homens, na sua tenda. Quantas mulheres não se tornaram viúvas, quantos filhos não se tornaram órfãos, por causa de um homem, que trouxe tragédia, desgraça e horror, para o exército de Deus, para o povo de Deus. Você está achando um absurdo isso? Isso é bom porque Deus está falando com muitos ministérios e com a igreja toda. O que falar de Jonas? As pessoas tiveram prejuízo emocional, sentimental, financeiro, jogava suas bagagens, seus pertences no mar, e a tempestade não simplesmente se acalmava, e Deus cria uma tempestade em um navio por causa de um homem que estava no lugar errado, contra a vontade de Deus.
Por isso nós devemos ter essa reverência. E tem muita gente hoje pensando que Deus mudou. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse mesmo Deus continua fulminando. Fulminando. Antes eu não via falar de pastor apostatano. Eu vim de Recife agora, liguei para alguns colegas que estavam lá. Cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê Beltrano? Fiquei horrorizado com alguns relatos. Fiquei horrorizado. Fiquei triste, consternado, diante de alguns comentários que eu vi. Eu vou dizer para vocês, está aí. Não tem nada para esconder aqui. Cadê fulano? Fulano saiu do seminário, foi para um centro de reabilitação. O que foi? O que aconteceu? Dizem que pastor cai em 3 áreas, né? Quando cai em 3 áreas. É a barra de ouro, barra de saia e a barra de alcatrão. O camarada começou a beber um vinhozinho e começou a beber um vinhozinho. Depois, meu amigo, estava todo dia bebendo vinho. Foi parar no centro de reabilitação. E cadê esse crânio? Soube não. Isso aqui dividiu o quarto com a gente, sabe, gente? Não chegaram a se formar. Cadê esse crânio? Rapaz, a última vez que eu ouvi falar em Cicrano estava na parada gay aqui em Recife. Eu não acredito nisso não, meu Deus do céu. E esse menino cantava que era lindo. Era lindo. Como é que isso pode acontecer, irmãos? Como é que isso pode acontecer? É lógico que o inimigo é sutil e isso não acontece de repente. Você já viu aquela ilustração do sapo na água fervendo? Você pega o sapo, coloca ele numa água fervendo, de imediatamente ele pula. Mas se você pega esse mesmo sapo, coloca numa água fria, na panela e coloca ela para ferver, na medida que vai aumentando a temperatura, ele vai se adaptando, se adaptando, se adaptando. Ele não vai percebendo, mas de repente quando ele percebe, é tarde demais, ele não tem força para pular daquela panela. E morre. O diabo é sutil. Ou você pensa que o diabo tem pressa? Ele não tem pressa, meu irmão. Ele está só lhe assistindo. Como enxadrista. Esperando o momento exato para lhe dar um checkmate. É assim que o diabo faz. Ele não tem pressa. Haverá um momento que ele terá pressa. Mas ele fica observando o momento oportuno. Vendo você entrar com as vestes sujas na casa do Senhor. Com as vestes de odor de pecado. De prostituição, de pornografia. De fornicação. De traição. De lascívia. Defraudando um ao outro. E as vestes sujas. E esse odor do pecado atraindo o diabo sobre as nossas vidas. Estou falando coisas que a gente tem visto no dia a dia na mídia, irmãos. Eu fiquei triste com os meus colegas, mas eu não posso dizer que me escandalizei com eles. Não posso me escandalizar com eles. Sabe por quê? Não há surpresa. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé por seguirem a espíritos malignos. A Bíblia nos fala que é impossível que não haja escândalo em meu nome, mas ai daquele que trouxer escândalo no meu nome. A Bíblia sempre nos deixou bem advertidos sobre essas verdades. Estou falando de pessoas que nem entraram no ministério. Triste é quando a gente fala do coordenador regional da nossa Convenção Batista Nacional na Bahia, que deixou o ministério para assumir, para sair do armário. Fui consagrado ao ministério em 2006. Eu ia
para as reuniões, todo mundo falando, pastor fulano, pastor fulano, pastor cicrano. Pregava como uma bênção, eu via ele pregando. Em 2007 eu chego, cadê o pastor fulano? Na realidade eu nem perguntei para o pastor fulano, estava lá o maior comentário. Eu disse, o quê? Aquele homem? Foi. E aí a gente coloca ali, sabe, né? Naquele, olha gente, não entra nesse site chamado Fuxico Gospel, isso aí não é de Deus não. O nome já está dizendo tudo, né? Fuxico Gospel, coisa do Satanás, do demônio, dos infernos. Fuxico Gospel. Mas a gente entra no Gospel Prime e lá tem informações terríveis, de homens que foram consagrados, homens que foram ordenados, homens que se perderam no caminho, como Nadab e Abiú, como Ófino e Finéias. Homens que eram levitas do Senhor, sacerdotes na casa do Senhor. E ainda hoje, quantos cantavam para Deus, não canta mais, ministrava para Deus, não ministra mais. Quando eu cheguei no seminário teológico pentecostal do Nordeste, lá no bairro da Encruzilhada, na rua Marechal Deodoro 112, fiquei 4 anos internado naquele lugar. Eu ouvi falar de um pastor, e disseram, sabe o que desse pastor? Esse pastor foi o melhor pregador do seminário. Quando eu fui saber quem era esse pregador, era o pastor Júnior Cabeção, foi pastor da Igreja Batista Evangelizadora. Melhor pregador do seminário. Quando eu cheguei lá, melhor pregador do seminário era pastor Júnior. Foi pastor de algumas pessoas aqui. Cadê Juraci? Rapaz. Batizou minha mãe. O que é que aconteceu com o pastor Júnior? Deixou o ministério, deixou família, foi ser professor universitário, largou tudo. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes eu ouço essas vozes. Faz um concurso. Faz um concurso. Procura uma estabilidade melhor para a tua família. Vive somente do ministério, não. Procura conciliar. Eu fui chamado aos 18 anos. 18 anos. Vocês conhecem minha história, participaram da minha história. Um ano depois eu estava no seminário. Fui o aluno mais novo do seminário. Também o pastor mais novo, mais jovem do estado da Bahia. Fui consagrado com 23 anos. Até onde eu saiba, ninguém conseguiu ser consagrado com 23 anos no ministério. Eu não sou filho de pastor. Não sou filho de pastor. Eu ouço essas vozezinhas que vêm, sabe? Faz um concurso. E essas vozes vêm atormentando a gente. Faz um concurso. Procura conciliar com outra coisa. Você nunca foi reprovado num vestibular. Essas vozes vêm. Você é pós-graduado em filosofia na Universidade Federal do Estado da Bahia. Você pode lecionar. E convites não faltam. Aí essas vozes vêm. Só que existe uma voz que fala mais alto no meu coração. É o chamado de Deus, querido. É a plena convicção de que você foi escolhido para isso. Eu exerço uma função que, humanamente falando, não pode ter prestígio. Que, humanamente falando, pode não ter honra. Mas sabe o que move a minha vida? É o fato de que eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Mas não escolhi, porque fui escolhido.
E quer saber de uma coisa? Tenho 15 anos de cristão, 10 de pastor, e posso dizer, tenho orgulho de ser pastor. Tenho orgulho de ser pastor. Eu não escolhi, eu fui escolhido. Essa é a diferença de uma profissão para uma vocação. Eu sei o meu chamado, eu sei quem me arregimentou, eu conheço a sua voz e sigo os seus passos. Agora a verdade é que se eu for confiar somente nisso, e amanhã me aparecer aqui com as vestes antigas, com as vestes passadas, meu irmão, será abominação aos olhos do Senhor. E pode ter certeza, Deus não poupa ninguém. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Deus é zeloso. É interessante isso aqui, ministrando na faculdade, no seminário da Batista Evangelizadora, o curso de teologia aqui. Às vezes a gente medita na vida de Davi. Davi errou. Sabe quem é que sabia do erro de Davi? Só ele e Betseba. Só ele e Betseba. Mas a Bíblia diz em determinado momento que toda a nação ficou sabendo do erro de Davi. Agora a pergunta foi, quem foi o delator da história? Foi o diabo? Foi os demônios? Foi os inimigos filisteus, amonitas, amorreu de Davi? Não. Sabe quem foi o delator da história? Deus aparece a Davi através do profeta e diz, aquilo que você fez escondido eu vou revelar a todo Israel. Deus não apadrinha pecado de seu ninguém. Deus não acoberta safadeza de seu ninguém. Não há oculto que não seja revelado. Deus diz, olha, aquilo que você fez bem escondido, ninguém viu. Eu vi e eu vou mostrar para Israel. E mostrou para mim, mostrou para você. E sabe o que é que causa na gente? Esse temor reverencial. Esse temor reverencial. Amém? Terceiro lugar, presta atenção. Primeiro, os irmãos lembram? Remover as cinzas. Segundo, novas vestes. Olha a lógica das coisas. Removi as cinzas, estou sujo. Coloco novas vestes. E agora? O fogo, versículo 12, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Irmãos, terceiro lugar, traga a lenha e ponha o altar em ordem. Ainda há muita lenha a se queimar, irmão. Traga a lenha. Trazer a lenha quando? Uma vez na semana? Uma vez ao mês? Toda manhã. Traga a lenha. Traga a lenha. Era função do sacerdote, é nossa missão também. Todos os dias, não somente nas quinta-feiras, não somente aos domingos, não somente no culto de ceia uma vez ao mês, não somente no Natal, que há irmãos natalinos, sabe, que só aparecem no Natal. Tem irmãos escoteiros que só aparecem em retiro espiritual. Tem esses irmãos por aí. Toda manhã. Olha a expressão tão explícita e categórica. Toda manhã trazer a lenha. Então, meu irmão, não é uma promessa, é uma ordem. O fogo pode sim queimar continuamente no altar. Não vai se extinguir, não vai apagar. Não há águas do capeta que venham fazer extinguir esse fogo que arde em nosso coração. Mas compete a nós mantê-los acesos. Aceso. Um dia David Keeler, que já ministrou nessa igreja, ele estava
pregando em um lugar, e os vizinhos viram fogo saindo daquela igreja, sabe, das janelas, da porta, fogo. Desesperado, ligaram para o bombeiro, e chegou aqueles carros de bombeiros em frente àquela igreja, e todos estavam convencidos de que ali estava em chamas, porque eram muitos vizinhos ligando. E quando eles puxam aquela mangueira, quando puxam tudo invadindo a igreja, cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo? O diácono, o que é que está acontecendo? Não, os vizinhos ligaram dizendo que essa igreja estava pegando fogo. E o diácono, com discernimento, logo entendeu: realmente está pegando fogo, mas esse fogo vocês não podem apagar. Não é fogo de homem, é fogo de Deus, é fogo do Espírito de Deus. É fogo do Senhor. A igreja tem que arder em fogos. Temos que ser brasas vivas no altar do Senhor. Essa chama tem que aquecer em nossos corações, mover as nossas vidas. E como isso é possível? Trazer lenhas todos os dias. Não dá para viver com as cinzas antigas. Não dá para viver com as vestes sujas. Traga novas lenhas e o fogo de Deus manterá aceso em tua vida. Esse primeiro fogo, quem acendeu foi Deus, mas compete a mim e a você, compete a nós mantermos esse fogo aceso, ligado, queimando, ardendo, essa chama aquecendo em nossas vidas, irmãos. Essa efervescência do Espírito que queima, que arde em nossos corações, compete a nós. Compete a nós, e sim, viveremos esta palavra. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Trazendo as lenhas, Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você consegue sentir a repercussão dessa palavra? O impacto que ela nos causa? O efeito extraordinário que ela reverbera em nossas vidas? Conheçamos. E ele não trata como um estado em si. Conheçamos. O imperativo empregado nesse texto, denotando a ordem: conheçamos e prossigamos. Uma ação contínua, não um ato isolado, não um ato único. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A cada dia tem coisas novas para se descobrir. A cada instante tem coisas novas para se viver. Sabe o que é que eu acho mais surpreendente nessa palavra? É esse poder de se renovar em nossas vidas. Eu já li a Bíblia 4 vezes. Acho muito pouco isso. E isso de Gênesis e Apocalipse, fora as meditações e reflexões que nós fazemos, que não levamos em consideração. Mas é incrível como ela se renova dentro de nós, como ela se renova dentro de nós, como ela se renova dentro de nós. Como é fascinante. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Presta bem atenção, querido. O conhecimento se divide em 4 grandes áreas: conhecimento científico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e o conhecimento empírico. Esse aqui é o conhecimento baseado em experiências. 4 áreas. E nós podemos sim ter um conhecimento de Deus científico, religioso, filosófico e empírico. A grande questão aqui, que às vezes eu me preocupo, que tem pessoas que só querem ter um conhecimento de Deus científico e querem colocar Deus dentro de um laboratório, estudar, fazer uma anatomia divina, estudar as partículas que compõem esse ser chamado Deus. Não vão conseguir. Você percebe em Romanos que Paulo começa a descrever sobre tantas coisas, mas já no final da carta ele diz: profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu para que lhe seja retribuído? Porque por ele, por meio dele, para ele são o quê? Todas as coisas. Ele reconhece a sua limitação. Então, conhecimento científico existe. Conhecimento filosófico baseado em especulações existe. Conhecimento religioso, dogmático,
O conhecimento baseado em ritos, em dogmas, existe. Mas eu queria te chamar aqui para uma outra vertente. É o conhecimento empírico. É o conhecimento de experiências. Eu falei em Isaías, não falei hoje? Isaías era magistrado, juiz em Israel. O pastor pela manhã fez essa observação. No capítulo 5 ele começa a dizer: ai desse povo, ai dessa terra, ai dessa nação, ai dessa geração. Mas no momento em que ele viu a Deus, ele muda o termo. Ele diz: ai de mim. E a base da teologia de Isaías, ela é baseada nessa experiência. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu conheci um pastor no seminário. Ele é um dos homens mais eruditos que eu tive a oportunidade de conviver. Ele falava fluentemente hebraico, aramaico. Ele dava aula, hebraico e grego. Ele dava aula de hebraico e grego das línguas originais. Ele andava com a Bíblia em grego. Às vezes a gente estava falando, ele lia um versículo, eu perguntei na minha inocência: qual é essa tradução? Ele: essa aqui é a versão do grego koiné. Não é nem um grego clássico, é o grego koiné, o grego da época de Jesus. E eu: deixa eu ver isso aí. Fiquei impressionado com aquele homem. Conhecia muito história, teologia sistemática. Era incrível. E eu olhei para ele, eu fiquei encantado com aquilo. Comecei a andar. E alguns dias eu percebi: ele não passa de um teórico. Um teórico. Aquela experiência com ele me ensinou uma coisa. E essa experiência, às vezes desagradável, nos ensina algumas coisas. Essa é a vantagem de conviver com todo tipo de pessoa, principalmente com aquelas que você não quer, porque você aprende que jamais aceitaria ser semelhante a elas. E eu disse: Deus, eu não quero ser um teórico. Não quero ser um teórico. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou sendo contra a teologia. Eu sou coordenador de um curso de teologia. Eu ia perder todos os meus alunos aqui. Não é ser contra a teologia. É quando a pessoa não tem nada mais a oferecer a não ser teorias. E teorias. E os fariseus, eles eram muito teóricos. Vocês sabem disso. Mas o que fazia diferença em Cristo era esse evangelho de transformação, de mudança. Evangelho de vida, evangelho que nós vivemos, que nós vivenciamos. É a graça manifesta, que não anula o conhecimento. Não é sobre isso que eu estou falando, porque é uma ordem errada em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então que os irmãos tenham sabedoria para me interpretar, para que eu não venha aqui corrigir um erro cometendo outro, ensinando a igreja a ser mística e desprezar o conhecimento que é tão recomendado. Longe de mim essa loucura. Mas sim termos experiências com Deus, experiências transformadoras, e não sermos teóricos. Quando nós estávamos na Lagoinha, tinha um pastor de Niterói pregando. Ele falou algo muito interessante. Ele falou o seguinte: ele disse o seguinte, que Jesus amava os pecadores amavam Jesus. Não é verdade? Jesus amava os pecadores amavam Jesus. Mas nenhum deles eram aceitos pelos religiosos. O problema de Jesus não eram os pecadores, era quem? Os religiosos. O problema dos pecadores não era Jesus, era quem? Os religiosos. Expele, né? Repele. Quando a gente é teórico. E aqui, irmãos, quando fala de novas lenha para que o fogo venha arder, é que você pode ser um teórico, sem conhecer nada de Deus, absolutamente nada,
mas ser simplesmente um teórico, viver somente de teoria, não ter relacionamento com Deus, apesar de buscar realizações. E que o Senhor nos livre desse mal, em nome de Jesus. Para que a gente venha sempre nos apresentarmos diante de Deus com lenhas novas, para que o fogo venha arder em nosso coração. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo. O fogo arderá continuamente no meu altar e não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Amém. Não deixe, querido, a chama de Deus se extinguir em teu ser. Não deixe o fogo de Deus parar de arder no seu coração. Hoje o Senhor te convida, nessa hora, como um ato profético, a remover as cinzas velhas, a retirar as cinzas do altar. O Senhor te convida a colocar novas vestes. E o Senhor te convida a trazer lenha. Quem quer a glória, traz o sacrifício. Quem quer o fogo, traz a lenha. Coloque agora no altar da sua vida as lenhas, para que o fogo de Deus venha ao nosso encontro e venha queimar como oferta agradável ao Senhor. Deixa Deus queimar, deixa Deus arder. Viva essa palavra não como uma promessa, mas como uma ordem dada aos sacerdotes. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quantos sacerdotes de Deus existem nesse lugar? Quantos verdadeiros adoradores estão nesta casa? Portanto, meu irmão, levante sua mão aos céus e nessa hora adore ao Senhor, pedindo que Ele venha renovar a tua vida, renovar o teu ser, e que você venha se colocar diante dEle com novas vestes, com lenha em suas mãos, para que o fogo venha aquecer, venha arder, venha queimar outra vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.